Ok, Gabriel, então já comecei aqui a gravar essa segunda parte da aula, né? E a gente tinha ficado em... Ok. A gente estava falando sobre... habíamos ficado no processo da abolição da escravidão, né? E Uhum. a gente havia falado que um processo importante e que foi decisivo foi a questão da a Revolução Haitiana, né? É um acontecimento extremamente importantíssimo, né? É um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, mas infelizmente é um dos processos ou um dos acontecimentos menos falados, né? Existe por trás disso existe um interesse político histórico porque se tentou apagar a Revolução Haitiana, né? Porque foi uma revolução de negros, né? De negros escravos contra os amos, né? Enfim, então, essa é a razão fundamental porque a historiografia colonial europeia sempre tentou desconhecer e apagar esse acontecimento tão importante que foi a Revolução Haitiana em cabeça do legendário negro Petion, né? Enfim, e a contribuição que a Revolução Haitiana fez, né, para os outros processos de independência, né, nos países de América Latina, né, muitos negros haitianos que foram libertos na Revolução Haitiana vieram a combatir, né, dentro dos exércitos independentistas en muchos países de América Latina, por ejemplo, los ejércitos libertadores do Simón Bolívar, por ejemplo, tuvieron muchos negros, ¿no? No apenas negros que se unieron a los ejércitos independientes, negros de aquí, mas también negros que vinieron directamente desde Haití para contribuir en el proceso de independencia da colônia, dos países da colônia espanhola, ok? Ok. Muito bem. Bom, então, também falamos de que por meio, justamente por meio a esse haitianismo, né, é que as élites locais dos países da América Latina começaram a pensar em um processo de abolir a escravidão, sem que isso implicasse uma pérdida em as questões econômicas deles, né? Porque eles buscaram todas as formas possíveis de, ao mesmo tempo, também de retardar o processo de abolição, como foi o caso aqui no Brasil. E disso a gente já vai começar a falar um pouco mais disso, né? Então, e um pouco esse processo de retardar o processo da abolição foi aquilo que eu falei que era a política do embranquecimento, né? Que era uma política de retardar a abolição da escravidão, né? Que levou a que em 1850 se aprovasse a Lei Eusébio de Quirós, né? Que vai proibir o tráfico internacional de escravos, né? Eles vão fazer isso, né? Eles vão criar uma série de decretos, de medidas, mas para abolir ciertas cosas, mas no para abolir completamente a escravidão. Acho que existe uma expressão muito particular que se utiliza aqui, que eu acho que cabe nesse contexto, que era que os colonizadores, né, ou as élites locais aqui no Brasil, tentavam empuxar a barriga para frente, né, como uma forma de retardar esse processo, né. Então, tem esse processo de 1850, né, que essa lei Eusébio de Quirós. Em 1871, se promulga outra lei, que se vai chamar a Lei do Ventre Livre, la qual consistia em que os filhos de escravos que nascessem a partir dessa data estariam livres, né? Os filhos, mas os pais não. 1871, né? E a gente já falou, né, que a independência tinha sido lá em 1822, né? Então, 50 anos de haberse decretado la independencia y ainda estaban creándose leyes como una forma de retardar el proceso de abolición de esclavitud, ¿no? En 1885 va a tener otra ley, ¿no? Que se va a llamar la ley
do sexagenário, que decretava que os escravos podiam ser livres depois dos 60 anos. Mas pensa bem, né? Sacanagem. Licença. Pensa, é uma sacanagem, né? 60 anos para o cara vai ter que chegar à idade de 60 anos para que decretassem de que ele fosse livre, já quando já foi completamente, sua força de trabalho já foi completamente usurpada, roubada, não tem mais condição de trabalhar, em condição econômica Uhum. de se manter. Tendo em conta, por exemplo, que 60 anos era muito difícil que um escravo chegasse a essa idade, né? Pelas próprias condições do trabalho, né? Ao qual era submetido. Sim. O slide, ele tá certo? Ou você tá falando... Oi? Porque no caso tá no 14. O slide, você tá passando ele ou você só tá falando... Ah, não, eu estou falando, na complementando verdade. esse? Não, não, eu estou falando, Ah, na verdade, tá? Eu estou falando já, porque eu sim. quero mostrar aqui nos mapas, tá? Mas eu estou simplesmente aqui tentando dar uma explicada, ok? Entendi. Complementando, né, no caso. Isso, complementando. Tudo que eu estou Ok. falando, eu vou organizar em um PDF, de uma forma, todos os pontos, tentando deixar eles o mais claros possíveis, né? Com os Tá bom. pontos principais, para depois mandar para vocês, ok? Ok. Bom, então a gente viu isso, né? Uma série de leis, né? Que buscavam, de alguma forma, foram leis paliativas, né? Que buscavam retardar o processo da abolição, né? Então, tem essas leis, né? Eh, Até que em 1888 se dá a Lei Áurea, né? Que é essa que decreta o fim da escravidão, né? Sem indenizar os antigos proprietários, né? Gerando, que alguns chamam que gerou uma crise política, né? Bom, seguiu a Lei Áurea, né? Que decreta o fim da escravidão, mas que de alguma forma foi uma lei que foi uma abolição incompleta, né? Existe um texto muito interessante do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, né, que se chama a inserção do negro na sociedade de classes, né, porque eles decretaram, né, a lei Aurora decretou a abolição, só que assim, tipo, pronto, sim, agora vocês são livres, mas e aí, como que vocês se vão incluir na sociedade? Vamos a dar terra para vocês, quais vão ser as condições econômicas para vocês poderem se manterem na sociedade, né? Então, se dio essa lei, mas foi uma lei muito incompleta, né? Porque o negro não tinha, assim, o recém-liberto, como se inserir de uma forma adequada dentro dessa sociedade, né? Já, Uhum. não, já tinha que... É, Sim, diga. desculpa. No caso, Gabriel, foi assim que surgiu, então, favelas, né? Porque eles se acumularam nesses cantos, né? Onde se concentraram mais negros, né? Exatamente, sim. As histórias, grande parte das histórias das favelas tem essa origem, né? Eles não tinham para onde ir, não tinham terra, não tinham como, ou seja, isso foi uma abolição extremamente incompleta, né? Eles já tinham que caminhar com Uhum. suas próprias mãos, né? Como se diz aqui, mas tipo em uma sociedade estruturalmente desigual e com uma mentalidade completamente escravocrata, né? Então, Sim. tem isso, né? Por isso que se fala que foi uma abolição incompleta e os reflexos de isso, né? Se vivem hoje em dia, né? Quando a gente vê que não é mimimi, né? É uma questão que somente ver nos dados do IBGE, né? A inserção da população negra na questão do emprego, nas universidades, na questão da renda, né? Você vê isso, né? Uma coisa nítida, clara, e que não é apenas aqui no Brasil, né? Isso acontece nos outros países da América Latina e também a gente pode ver no caso, inclusive, dos Estados Unidos, onde a questão racial lá também é central, né? E, bom, e com suas particularidades diferentes, mas o fenômeno é muito parecido, né? É que é uma inserção de uma sociedade que lhe foi negada y le son negados todos sus derechos, ¿no? Que se está Uhum. inserindo aos poucos, né? Sim. Bom, a Natália chegou?
Acho que não. Não, ok. Bom, se eu ia falar aqui, veja, aqui tem essa tabela é interessante porque ela mostra aqui, por exemplo, os anos as datas da independência, né, dos países da América Latina, né, os anos que foram decretados a abolição, né, e a diferença entre anos. Então, por exemplo, veja, aqui tem o Bolívia. Na Bolívia, 1825 foi a independência, 1826 se decretou a abolição, ou seja, demorou um ano, né? Chile, 1818, 1823 se decretou a abolição, diferença 5 anos, né? México foram 8 anos, né? Para depois da independência. Uruguai foram 14 anos depois da independência. E, bom, aí dá para ver esses números aqui. Brasil, 89 anos. Ah, não, perdão, esses Estados Unidos, 89 anos, né? Brasil demorou 66. Brasil foi em 1822 até 1888, né? 66 anos. Estados Unidos, né? 1776 foi a independência, processo de independência. 1865 se decreta a abolição, né? Que lá foi um processo que se deu devido à guerra civil, né? Que foi a guerra dos estados do norte contra os estados do sul, né? Que tiveram que fazer uma Uhum. guerra contra esses estados para impor o fim da abolição, né? A maioria dos estados do sul, que hoje em dia são Texas, Arizona, Nevada, não lembro quais outros estados, eram estados que se negavam, né, a abolir a escravidão, né? Aí os estados do norte tiveram que fazer uma guerra, né, para impor digamos, o fim da escravidão, né? Que vai acontecer nesse período de 1865, né? Que vai ser a Guerra Civil Americana. Bom, aqui nós temos essa passagem, né? Essa passagem da monarquia para as repúblicas, mas antes disso eu quero falar que no caso aqui do Brasil, né, 3 anos depois da abolição da escravidão, se dá essa passagem, né, da monarquia para a república, que é outros temas centrais, né, que caem muito no vestibular, né? O tema nosso de hoje é república, monarquias e escravidão no Brasil, né, nas Américas. Eu falei primeiro a escravidão e agora eu vou tratar rapidamente sobre a questão da república e da monarquia e como se dá essa passagem, né? Então, tanto a monarquia como a república são duas formas clássicas de governo, né? Isso é uma coisa que tem que ter muito em conta porque cai muito no vestibular, né? Eh, e é importante entender esses processos ou essas duas formas e o que levou ao Brasil a transitar de una para otra, ¿eh? Eh, hay que entender que la monarquía es una forma de gobierno bastante antigua, ¿no? Onde o governo onde o governo centraliza, ou a centralização do poder fica nas mãos de um monarca, né? O governo, o poder fica na concentração de um monarca, né? Rei, rainha, imperador, enfim, etc., né? E o cargo é obtenido de uma forma hereditária, passando de geração para geração dentro de uma mesma família, né? Caso da chegada aqui do rei do Portugal, né? Da coroa portuguesa, né? Então, João não passa a coroa para seu filho, Dom Pedro, enfim, e é uma forma de herência, né? Onde o poder está concentrado na figura de uma só pessoa, né? Embora eu acho que aqui é bem importante também a gente pensar e relembrar que no caso do Brasil Império, quando Dom Pedro I decreta a independência do Brasil, é, era uma monarquia, mas não era uma monarquia absolutista, né? Diferente de como foi no Portugal ou como foi em outras partes da Europa, né? Porque de alguma maneira o que se tem nos registros é que era uma monarquia com uma divisão de poderes, né? De alguma forma havia uns, se não me engano, 1825, 1800 e algo,
se creó una constituyente, né? E o imperador aqui não tinha, digamos, não tinha o poder de decretar leis, né? Quem decretava as leis eram os diputados e conselheiros, diputados e, enfim, eram diputados e não sei se senadores, enfim, mas eles eram os que tinham esse poder de decretar as leis, né? E por isso foi que demorou também tanto a abolição, né? Porque os diputados não decretaram a lei da escravidão, né? Para abolir a escravidão, porque eles eram proprietários de escravos, né? Então tem essa questão, né? Então, la monarquía es eso, ¿no? Es una forma de gobierno bastante antigua, ¿no? Centralización de poder en las manos de un monarca, rey o reina, en fin, y el cargo es obtenido de una forma hereditaria. Es un poder vitalicio, ¿no? O monarca gobierna hasta ahora de su muerte, ¿no? Esas monarquías sobrevivieron a lo largo del tiempo y fueron constitucionales para un rey o una reina. Bueno, como en el caso del rey de Inglaterra o da reina o rei da Espanha, né? Já no caso da República, o cargo costuma ser exercido, que costumaba ser exercido pelo rei, pasa a ser exercido por un presidente o primer ministro, como en el caso de las repúblicas parlamentaristas, ¿no? Esas repúblicas parlamentaristas son, por ejemplo, el caso de Inglaterra, ¿no? Inglaterra es una república o es una república no, tiene un modelo de gobierno parlamentarista. Italia también tiene eso, ¿no? No es un presidente, más es un primer ministro, ¿no? Que llaman aquí. Ya en los regímenes presidencialistas, ¿no? Tenemos el caso de dos presidentes que son los que tenían el poder, ¿no? Gobiernan, ¿no? Y división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, ¿no? Y legislativo y judiciario, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver cómo Brasil pasó de una monarquía para una república. Bom, o que a gente sabe é que a pérdida do apoio de sectores conservadores, né, como a igreja e os fazendeiros, e o forte movimento militar e a abolição da escravatura e a pressão internacional, como no caso da Inglaterra, e motivos pessoais, como por exemplo os motivos do Marechal Deodoro da Fonseca, enfraqueceram a monarquia, né, dando espaço para a proclamação da República, né. E aqui temos a primeira república, que vai ser em 1889, que ficou conhecida como a República das Espadas, né? Após o fim da monarquia e os primeiros a assumir, né? As primeiras figuras a assumir o comando foram os militares, né? Representados por el Marechal Teodoro da Fonseca, né? A transição do império para o regime republicano deixou problemas sociais, né? A população reivindicava melhores condições de vida, enquanto a élite rural buscava ampliar seu poder, né? Dentro do governo, né? Outras questões também marcaram esse período, que foi a laicização do Estado, né? A massiva naturalização de estrangeiros que começaram a chegar aqui no Brasil, né? E a criação de símbolos republicanos. Esse governo provisório do Marechal instaurou em alguma medida medidas populares, né, como abolir o poder moderador e o mandato vitalício dos senadores. Houve também período de crise econômica em que, nesse período, os endividamentos e empréstimos feitos pelo governo levaram a uma inflação, né? E isto levou a um descontento e a um mal-estar social, né? A partir desse momento, começa a se revelar um Estado autoritário através de uma política que ficou conhecida como a política de encilhamento, né? Houve censura de jornais, e em 1891, perdão, o Marechal Deodoro fechou a Constituinte e declarou o estado de sítio. Instituiu um voto universal masculino, fazendo com que analfabetos, soldados e religiosos ficassem fora desse processo eleitoral, né?
También debido a esas medidas y a otras, ya en 1891 surge a primeira revolta da Armada, né? Que ameaçou bombardear Rio de Janeiro em caso o Marechal não renunciasse ao cargo, né? Em novembro desse mesmo ano, também outros eventos vão acontecer, como por exemplo, o Marechal em novembro desse ano renunciou ao cargo e deu lugar a seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, que ficou, ou focou melhor, focou na contenção da crise que havia nesse momento. Outro evento importante é em 1893, onde houve uma segunda revolta da Armada, com novas ameaças, além da revolta federalista, né, que estourou no sul do Brasil, onde as tropas oficiais contiveram as revoltas e o Marechal Teodoro conseguiu terminar seu mandato. Bom, também a partir desse período começa o que se conheceu como a República Oligárquica, né? O que é o período de 1894 e deu início à República Oligárquica, onde foi eleito o paulista Prudente de Moraes, né? Primeiro presidente civil do Brasil. Com isso deu início ao que se conhece como a República do Café com Leite, né? Isso também é importante, isso cai muito no vestibular, né? Esse período foi marcado pela alternância no poder entre as duas oligarquias, a oligarquia de Minas Gerais e a oligarquia de São Paulo. Ambas oligarquias eram rurais, eram cafeeiras, né? E se alternaram no poder durante um período de tempo. Bueno, de uma forma muito programada, né? Ellas utilizaron unos esquemas bastante fraudulentos, ¿no? Para se mantener en el poder, como por ejemplo la política do voto de cabresto o colonialismo, fueron de alguna forma las características que marcaron ese periodo da política do café con leite, ¿no? Durante ese periodo también, sí, el esquema de usos fraudulentos, durante ese periodo también hubo un periodo de revoltas rurales, ¿no? Como a revolta dos Canudos, a revolta dos Contestados. Hubo también un periodo de revoltas urbanas, ¿no? Como a revolta da Vacina y greves gerais, ¿no? Y revoltas militares como a revolta da Chivatada, ¿no? Que lutaba para acabar con los maus tratos dos marinheros, ¿no? También en Rio de Janeiro houve a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Marcava assim o início do movimento tenentista, né, que era uma resposta dos jovens oficiais do exército aos fraudulentos processos políticos desse momento. E aqui temos em 1930, o Brasil já havia ou vivia uma crise econômica e política e social muito forte, né? Marcada pela ascensão oligárquica das eleições presidenciais, onde as oligarquias mineira e paulista não iam disputar más juntos as eleições, né? Isso gerou uma crise, né? E isso culminou na revolução, o golpe de 1930, quando derrotado nas eleições, Getúlio Vargas, apoiado pelos tenentes, derruba o governo de Washington Luiz e impide a posse de Júlio Prestes e assume a presidência, dando início ao que conhecemos como a Era Vargas. Bom, eu penso que estes são os pontos mais principais, né, dentro do tema do que se pode tratar como repúblicas, monarquia e escravidão, né? Digamos, é um breve resumen histórico com algumas datas e alguns pontos principais e centrais que caem no vestibular e que eu quis aqui tratar de uma forma muito simplificada, sim? Certo. Entendi. Tá bom. Você vai mandar, no caso, esse slide no grupo, né? Eu vou mandar no grupo e eu vou mandar para você. A aula está sendo gravada também
E eu vou mandar para vocês um PDF, digamos, explicando e detalhando melhor as coisas. Parte das coisas que eu falei, né, não estavam aí, né, que eu tentei complementar com a fala. Ah, então tá bom. Tá bom? Você tem alguma dúvida, Gabriele? Nenhuma dúvida não, só quero reforçar mesmo. Aí como você vai mandar pra gente lá no grupo, eu vou pegar para estudar a parte. Ah, ok, legal, legal. Bom, espero que você tenha gostado da aula, que a Gabriele, também a outra menina que participou, não sei se ela ainda está participando, tenha Sim, tô gostado. aqui. Sim, ela tá. Ah, legal, ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, meu contato está aí no grupo. Então, por favor, sinta-se à vontade. Faça-me saber se eu posso contribuir com alguma coisa dessas aulas, né? Dessas, enfim, dessa área que eu possa contribuir, eu estou disponível, viu? Se vocês tivessem alguma dúvida, alguma coisa que querem comentar agora, por favor, fiquem à vontade. Aí eu tento aqui acompanhar. Tá bom, obrigada. Hum. Imagina, no caso não tem nenhuma dúvida mesmo não, tá? Mas muito obrigada. Tá bom, Ela fico foi feliz que ótima. vocês tenham gostado e que tenham aí entendido. Certo. Tá bom. Obrigado, meninas. Que tenham um ótimo fim de semana, viu? Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, Igualmente. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Ah, só uma perguntinha. E claro, me diga. Você é colombiano? É colombiano? Eu sou colombiano. Dá para perceber facilmente no Ah, sotaque, né? é. Sim, sim, eu sou colombiano. Eu sou da cidade de Cali. Ah, que legal. Uhum. Você é do Brasil, Ah, né? não, eu sou da Venezuela. Sério? Oh, Ai, que que legal. Ah, você fala muito bem o português. Você não tem fala Ah, quase mesmo. obrigada. sotaque. Eu tenho 4 anos morando aqui. Ah, mas você fala perfeitamente o português, não tem nada de sotaque. Obrigada. Ok, né? Tchau, meninas. É um prazer e obrigado por vocês participarem da aula. E espero vocês na próxima aula, ok? Certo, Ah, tchau, obrigada a tchau. você pelo seu tempo. Tchau. Tchau.